Tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar como que eu fiz uma termoformadora a vácuo. Na verdade, mais especificamente uma termoformadora a pressão reduzida, porque ela é movida a aspirador de pó. Ela é... A mesa em si ela é essa aqui. Ela tem um knob aqui, que eu coloquei uma escala em segundos. Aqui dentro, que é nessa caixinha do lado, tem toda a eletrônica, que eu fiz ela de madeira e coloquei esse plástico em cima e rebitei com essas taxinhas. E aqui é o botão que faz ligar quando o quadro descer e a mágica acontecer. E aqui atrás é a entrada do aspirador. Eu gostaria de vir aqui e falar que eu testei ela, usei ela, fiz 3 testes principais que já mostraram bastante coisa sobre ela. Que sim, ela funciona, mas precisa de melhorias. Não só de projeto, mas sim também de qual matéria-prima, qual plástico que você vai estar usando para fazer a termoformagem. Por exemplo, o primeiro plástico que eu fiz pelo primeiro teste foi esse aqui. Acho que é meio complicado de ver, mas porque ele é transparente, mas o que dá para perceber é que foi pouco calor para deformar ele. Não sei se consegue perceber direito, na verdade aqui é uma tesoura. Como que eu disse, na verdade o meu molde foi essa tesoura, né, que é bem interessante porque esse molde ele consegue fazer um benchmark legal. Porque ao mesmo tempo ela tem cantos vivos, ele tem parte redonda, ele tem uma parte que é de metal, outra parte que é de plástico, e tem esses furos de diferentes tamanhos. O que dá pra tentar ver a possível resolução, de certa forma, assim, da peça. Como eu disse, esse primeiro molde, ele não deu certo a primeira tentativa pelo fato de que houve pouco calor, que a tesoura fica assim, houve pouco calor, não deu pra fazer tanta deformação. Minha segunda tentativa, não tá querendo focar, foi essa aqui. Ficou bem melhor a segunda tentativa. Eu acabei aquecendo mais tempo e acabou, acho que, esbranquiçando o plástico de certa forma, queimando. Não sei dizer direito o que aconteceu aqui realmente, mas ficou melhor. Essa resolução eu tive a ajuda de que o plástico estava quente o suficiente para eu termoformar ele e fazer ele grudar na mesa. Depois eu continuei ligando a máquina para manter a sucção ligada e com o soprador térmico eu ajudei a deter ainda mais o plástico, amolecer mais o plástico para conseguir ter maior resolução. Então o soprador térmico para esse tipo de termoformador é essencial para você melhorar as suas peças e seus moldes e dar a eles os detalhes e a resolução necessária. Só que eu aqueci demais e acabei furando o plástico bem aqui no meio. Não sei se é possível ver, mas eu acabei furando. Essa agora sim é minha terceira tentativa e última tentativa. Eu consegui aquecer o plástico mais adequadamente. Então não esbranquiçou. Na verdade, bem aqui no cantinho. Esbranquiçou um pouquinho, mas eu consegui retirar no momento adequado. Eu também usei o soprador térmico e consegui melhor peça possível da tesoura. O problema que eu vejo, que agora que é o problema, os limitantes que eu disse no começo, é a matéria-prima, é o plástico. Porque o plástico, acredito eu, que seja muito fino ao ponto de que deu para perceber que bem aqui no cantinho, meio complicado mostrar com uma mão só. Tá vendo? Bem aqui. O plástico é muito fino. Então significa, se eu tentar termoformar uma peça maior, no caso, mais alta, o plástico ele vai esticar tanto que ele vai se romper. Então eu acredito que um limitante desse plástico não é possível fazer peças tão altas. Isso é meio chato, né? Porque eu imaginava que era possível, mas na realidade não é possível não. Mas ainda é muito boa a termoformadora, sabe? Pensando em peças um pouco mais
menores em altura, né, como por exemplo essa tesoura, ela consegue fazer perfeitamente. Como que eu fiz meus experimentos, né, nessas 3 termoformagens, eu tirei essa foto e dá pra mostrar que no canto tem a termoformadora conectado com a mangueira que vai até o aspirador. E do lado tem esse negócio estranho feito de palito de churrasco com os conector rosa impresso em 3D, uma folha de um retângulo de papel alumínio, um negócio estranho desse, embaixo tem um troço branco. Na realidade, isso aí é como que eu utilizei para fazer o aquecimento, né? Porque nesse momento eu não estava querendo construir uma caixa de madeira, porque eu não sabia se realmente ia funcionar também. Realmente a parte de aquecimento é a parte mais complicada desse projeto, então não é o tipo de coisa que você consegue só projetar e montar e boa. Realmente tem que fazer alguns testes preliminares. E eu consegui desse jeito. E realmente é uma técnica bem interessante usar esses palitos de churrasco e esses conector 3D. Porque a minha ideia foi tentar imitar o Lego Technic, né? Só que com impressão 3D e palito. Eu vou fazer um vídeo no futuro explicando melhor um pouco sobre essa ideia de estruturas leves com palito de churrasco, palito de dente, palito de sorvete e conexões feitas em impressora 3D para conectar isso para construir essas estruturas semelhante ao Lego Technic. Eu vou fazer um vídeo, realmente é uma coisa bem interessante. Aí nisso seria esse quadrado, eu montei esse quadrado de palito para segurar o quadro. Embaixo esse negócio branco, ele é um aquecedor. Aqui dá pra ver uma outra foto, dá pra ver melhor como que ficou embaixo. Embaixo eu coloquei um suporte de panela pra não queimar a mesa nem nada. Aí uma outra foto olhando mais de cima, dá pra ver melhor. Em cima eu também coloquei alguns em cima do aquecedor. Eu coloquei esses papel alumínio pra tentar melhor distribuir o calor e fazer um aquecimento mais homogêneo do plástico. Aqui dá pra ver outra foto, dá pra ver melhor, mais em cima, como ficou por dentro. Esse papel alumínio serve para bloquear qualquer tipo de passagem de ar e manter o ar quente ali dentro. E esses papéis alumínio em cima do aquecedor serve para tentar distribuir o calor de maneira mais igual. Funcionou razoavelmente bem. E aqui é uma foto do aquecedor que eu usei. Isso não é de qualquer tipo de recomendação de uso, na verdade realmente um teste, tinha aqui em casa, então eu acabei usando. Ele é 220, eu não usei 800 watts, eu liguei ele em 110, então significa 1/4 da potência, então na verdade eu consumi uns 200 watts de poder de aquecimento. E foi o suficiente, aparentemente. Se fosse um pouquinho mais forte, acho que aceleraria um pouco mais. Só que acredito que a questão do aquecimento não seja a velocidade, mas sim homogeneidade de aquecimento. E que, de certa forma, não passe das temperaturas adequadas, né? Que faça ele se esbranquicer nem nada. Dando continuidade, eu vou mostrar agora os passos e como que eu montei a mesa e a parte do eletrônico. Começando pela caixa, ela é feita de madeirite, daquele mais barato que existe, aquele rosa. E ela é uma caixa feita por 2 tampos, de uma madeira de 280 por 190. Uma é a base, uma funciona como base e a outra como tampo. Onde no tampo é a mesa perfurada, que foi feita por uma broca de 2 mm, com furos espaçados 6 mm por 6 mm de centro a centro. Dá pra perceber realmente muitos furos e o quão é interessante ter uma CNC nesse momento. Pro resto do corpo da caixa, foi usado também 2 madeiras agora de 70 por 280 mm, que faz essa parte da frente e a traseira.
onde a traseira no meio e subindo 25 milímetros tem o centro onde é feito um furo de 32 milímetros com uma broca chata para colocar o aspirador e succionar o ar. E nas laterais, para tampar a caixa, foi utilizado duas tabelinhas de 70 por 170 milímetros. A caixa, as laterais elas foram furadas e colocado cavilhas para fazer a amarração da madeira. E para arrematar e colado, embaixo foi parafusado com 4 parafusos igualmente espaçados. Internamente, foi passado silicone nos cantos para garantir uma vedação, porque mesmo parafusando e passando cola, algumas vezes tem alguns furos, então é interessante passar silicone para fazer a vedação. No furo, para conectar eu imprimi uma peça em 3D, onde é colocada aqui dentro, onde vai ser passado silicone e parafusado para fazer a entrada da mangueira. Essa peça está no link da descrição no Thingiverse. A tábua em cima também ela vai ser passada silicone e parafusada com 4 parafusos igualmente espaçados, para garantir uma melhor fixação. Para o quadro, eu usei a mesma madeirite, e eu fiz ele um quadro com peças separadas e parafusei eles nos cantos. São 2 quadros, onde o de cima tem um suporte que eu fiz para segurar com a mão. As madeiras, eu usei uma de 314 mm por 15 mm, 15 mm aqui, 314, e duas laterais de 194 por 15 mm, servindo desse tamanho. Ela serve para ser um pouquinho maior do que a caixa, para eu conseguir colocar ela dentro, certo? Como eu vou mostrar. O quadro tem que ser um pouquinho maior para eu conseguir encaixar o quadro dentro. Com uma mão é meio difícil, mas com as duas fica mais fácil. Esse é o quadro aberto. O interessante o maior problema desse tipo de quadro, feito em peças separadas, você garantir que eles fiquem realmente iguais. É muito difícil fazer isso, né? Para garantir isso, depois que você construir o quadro e parafusar, é interessante você alinhar eles o máximo possível e parafusar e furar com uma broquinha, por exemplo, de 1 mm, os 2 quadros, e passar um preguinho, esse preguinho fininho, em 2 cantos, em 2 partes do quadro, para garantir que quando você for fechar ele de novo, você feche sempre do mesmo jeito, sempre na mesma posição. Eu também no quadro eu fiz essas ranhuras, que elas servem para adicionar aquelas presilhas. E é assim que fica o quadro depois de montado. Você abre, coloca a folha, fecha, seguindo os guias dos preguinhos, e finaliza prendendo com essas presilhas de papel. E ele fica pronto dessa maneira. Para fazer a conexão da tubulação de 32 mm da caixa da mesa termoformadora no aspirador, eu imprimi essas 2 peças em 3D, onde essa vai ser usada para fixar, porque como que na impressora acho que não compensa construir as duas já unidas, né, ia ter que usar muito suporte e tal, então eu dividi na verdade em 3. O suporte que vai prender no aspirador é esse tipo de aspirador que eu estou usando, 1000 watts, daquelas vassouras aspirador. Outra peça é essa daqui, que eu colei, imprimi um bocal e colei com Durepox. Aí os dois juntos vão ficar da seguinte forma. Aqui eu reforcei com Durepox também, porque um dos testes que eu fiz ele acabou rachando, eu fiz muito fino, então esse é um problema desse modelo. E fica assim, depois de grudado. Eu coloquei fita por dentro e por fora para tirar as folgas, né? E colocando no aspirador agora,
Colocando no aspirador fica dessa forma. Os links vão estar na descrição do arquivo em 3D no Thingiverse. Para a parte eletrônica do projeto, que não é necessário ter ela, mas por ser barato e acaba sendo bem interessante ter uma parte eletrônica, um controle um pouco mais automático do momento de ligar e desligar o aspirador. Mas você consegue facilmente substituir por um interruptor de pé, por exemplo. Mas como funciona o circuito? O circuito se baseia principalmente nessa chave microswitch, que ela vai ser posicionada bem embaixo da mesa, do lado, e quando o quadro ele descer, ele vai pressionar o botão. E quando ele pressionar o botão, ele vai ter que acionar um timer, e esse timer, por sua vez, vai acionar um relé de estado sólido, que vai acionar o aspirador. Quando o tempo acabar, o aspirador ele desliga. E acabou o processo. Para isso acontecer, o timer que eu estou utilizando, ele é um timer baseado no 555. Aqui é o circuito dele. Já a plaquinha já montada. Eu vou mostrar depois o esquemático dele. Para ele funcionar, ele tem que receber um pulso para ativar o timer. E esse carinha, ele só envia uma parte contínua. Para transformar esse contínuo em um pulso, eu fiz essa outra plaquinha. Ela é baseada em um capacitor e um transistor, onde quando eu pressiono, o capacitor ele vai manter carregado quando a chave estiver dessa maneira, e quando eu clico, o capacitor ele vai usar a carga do capacitor para descarregar e ativar um transistor NPN, que assim vai dar aquele pico de sinal necessário para ativar o timer, e depois disso, depois desse pico, porque descarrega o capacitor, ele não tem mais. A única forma de você reativar o sistema é soltando a alavanca e pressionando de novo. É assim que faz essa comunicação do botão desse switch com o 555. Que por sua vez, claro, vai acionar um SCR, um relé de estado sólido, baseado no BTA41. É interessante colocar um dissipador, porque um aspirador são bem potentes, mesmo que fique ligado por pouco tempo, alguns segundos, ainda é bastante potência e corrente, então é interessante ter um dissipador. Esse circuito, pelo menos esse dissipador, o BTA em si, ele aguenta até uns BTA 16, ele aguenta até uns 16 amperes. Então você vai conseguir até um aspirador de até 1.400, 1.500 watts, né? Realmente dá para usar todos os tipos de aspirador. Para ativar, ele vai ativar, quando o CSR ativar, vai ativar a tomada, onde vai estar conectado a tomada do aspirador. Para ligar tudo, você vai ter um cabo de energia, que vai ser interrompido por uma chave mestra, né, de liga e desliga, que vai ligar finalmente também tem uma fonte 5 volts de um carregador de celular antigo que vai usar para alimentar toda a placa necessária. Na parte do SSR também vai ter um filtro, é importante ter um filtro. Eu não coloquei na placa porque não ia caber. É um filtro snubber para proteger o triac contra eventuais quando você tenta chavear uma carga indutiva, pode ter contracorrente e pode ser que o triac ele acione acidentalmente. Por isso que é interessante ter um circuito snubber. Aqui está um desenho de como fica mais ou menos a ligação.
onde aqui você tem a corrente alternada, que é a tomada, onde um fio ele vai passar para a tomada, para a carga da tomada, onde vai entrar no aspirador, e o outro fio da tomada do aspirador vai entrar no SZR. Na corrente alternada tem um interruptor mestre que vai ligar e desligar todo o sistema, e depois vem entrar no SCR. Em conjunto, você vai ter uma fonte DC de 5 volts, que é o carregador solar, que vai estar ligado num fio da tomada e um depois do interruptor. E claro, ele vai sair 5 volts de aterramento. Todos, tanto o SCR como o timer, como também a plaquinha que vai controlar o microswitch, você vai ter que aterrar adequadamente os pinos necessários e fornecer 5 fontes nos pinos necessários. O SR ele só tem um aterramento e um pino de out, DIN. O timer ele vai ter o pino de aterramento, 5 volts, o pino de out, um pino onde vai ser o botão, e o pino do botão você vai ter que ligar no pino do coletor do microswitch, enquanto o pino do emissor vai ligar para o aterramento. No timer também tem outros fios, que é o fio do potenciômetro, que vai controlar o tempo. E o microswitch vai ter mais 3 fios que serão utilizados para ligar a chave microswitch. É assim que ficou o circuito dentro da caixa e montado na termoformadora. E agora eu vou colocar um plástico de proteção e instalar o botão na posição certa para ativar no momento certo. O vídeo vai ficando por aqui e eu pretendo no futuro tentar testar os limites daquele plástico mais fino e ver até que ponto eu consigo criar peças de qual altura e testar os limites dessa termoformadora com aquele plástico. Então, obrigado por assistir o vídeo e até mais.